Continuando com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, estamos então dando continuidade ao tema que trabalhamos esse mês, né? Que fala do desencarne. E eu começo, inclusive, pedindo desculpas, porque semana passada não foi possível divulgar o vídeo de continuidade. Eu tive alguns problemas de saúde, tarefas se acumularam e aí a gente não conseguiu dar vazão às nossas gravações, mas estamos dando continuidade hoje. E hoje nós vamos falar sobre sintonia e afinidade. E por que a gente traz esse tema num mês que fala de desencarne, né? Sendo que a gente vive o efeito da sintonia e da afinidade aqui, encarnado. Na verdade, é porque, primeiro, estamos encarnados, né, no mundo físico, no mundo da matéria, e nesse corpo físico, mas continuamos ligados a essa relação com o espírito, com o mundo espiritual, como venho explicando para vocês nos episódios anteriores, né? Então, a sintonia e afinidade se refere à ligação que temos com outros espíritos, não está condicionado a estarmos encarnados ou desencarnados, né? Faz parte dessa lei de atração, ok? Mas nós trazemos, né? Estamos trazendo dentro desse macro tema de desencarne, porque como falamos na primeira semana, quando eu desencarno, eu continuo sendo quem sou, eu continuo gostando do que eu gosto, eu continuo não gostando do que eu não gosto, meus desejos se mantêm vivos em mim. Então, o efeito do meu desencarne vai ter a ver com meus interesses, com a minha mentalidade, minhas vontades, meus desejos, minhas emoções ali no momento, né? E aí eu me sintonizo. Então eu me atraio para aquilo que há uma sintonia ou há uma afinidade. E por que não só sintonia ou não só afinidade? É importante entendermos a diferença desses dois conceitos. Porque afinidade tem a ver com uma compatibilidade de valores, de interesses, de práticas, de condutas. Essas coisas assim que envolvem o que a gente acredita, né? E o que a gente não acredita. Então a gente se afiniza com aqueles cuja opinião é equivalente à nossa, né? As crenças, os valores, as pessoas que a gente busca, que a gente quer que estejam ao nosso lado de alguma forma, são pessoas que tornam as coisas mais fáceis pra gente, né? E quem são essas pessoas que tornam as coisas mais fáceis pra gente? Aquelas que concordam com a gente, aquelas que vão nos compreender porque possuem os mesmos conceitos, as mesmas crenças, o mesmo senso de justiça. Por mais que hajam opiniões divergentes, né, em um ponto ou outro, a base dos valores é que nos mantém afins. Portanto, eu tenho afinidades com pessoas pelos interesses, pela compatibilidade de interesses, né? Embora eu tenha muita afinidade com uma pessoa, não necessariamente eu sempre vou tê-la por perto. E isso é importante a gente entender, porque nós temos valores compatíveis, mas em um determinado momento a gente pode ter se desentendido, nós podemos estar envolvidos em sentimentos de mágoas, de chateações, ou faltando com a admiração em um ponto específico, então a gente acaba se afastando, né? Mas isso não significa que não temos afinidades. Tão logo consigamos solucionar isso, resolver, a gente acaba
se aproximando de novo, não é assim? Existem aqueles que estão distantes da gente por uma questão de momento, porque no momento atual eu estou focado numa coisa, ele está focado em outra coisa, então a gente acaba seguindo caminhos diferentes, mas não muda a afinidade de valores, né? Então basta que a gente encontre essa pessoa, a gente conversa como se estivéssemos juntos ontem, não é assim? Então existem os espíritos que temos afinidades, portanto temos mais facilidade de lida. E agora, a sintonia é pontual. A sintonia não tem a ver com a compatibilidade de valores, necessariamente, ou de crenças, né? Acaba sendo uma consequência, mas a sintonia tem a ver com o interesse do momento, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, você é uma pessoa de bem, procura ter um bom comportamento, no que se refere a aplicar a benevolência no dia a dia, procura refletir sobre a própria conduta e buscar meios de melhorar e amadurecer. E você se afiniza com pessoas que possuem esse mesmo interesse e essa mesma busca. Mas hoje, você se decepcionou. E a emoção que você tem é tão forte de raiva, por exemplo, que você começa a se permitir tomar por essa raiva. E aí a sua frequência vibracional vai justamente para essa posição encolerizada, né? Então, você passa a sintonizar com espíritos que estão nessa frequência. Então, perceba que é situacional, né? Está havendo uma situação nesse instante em que você está sentindo muita raiva, a sua vibração baixou. E você alimenta essa raiva com os seus pensamentos de vingança, de reduzir o outro, de alimentar o orgulho. Então, quanto mais você alimenta essa raiva, mais você finca o seu estado vibracional numa frequência mais baixa. E você amplia a sintonia com os espíritos que estão nessa frequência. É assim que a gente começa, por exemplo, um processo obsessivo, onde espíritos começam a nos perseguir, querendo nos influenciar ao mal. E isso é legal, porque quando a gente conhece... Isso é legal que eu digo de saber, né? De conhecer, não de vivenciar. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente desmistifica um pouco dessa visão do obsessor, sabe? Eu tenho espíritos obsessores, então eu sou uma vítima. E aí, quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente aprende que essa obsessão começa a partir de mim. Porque eu, alimentando pensamentos e vontades, emoções, baixo a minha frequência e continuando alimentando, eu fico nessa frequência. E eu me sintonizo com os espíritos que estão nessa frequência. Os espíritos que estão nessa frequência não são espíritos que estão em equilíbrio, né? São espíritos sem perturbação. Estão tão perturbados quanto eu. Então, eles aproveitam que eu desci a minha frequência vibracional e que eles conseguem dialogar comigo nessa frequência e vão soprando nos meus pensamentos a influência. Que eu me vingue, que eu não aceite, que eu agrave a situação, que eu vá contra toda a benevolência que eu venho tentando aplicar no meu modo de vida. Aí eu me sintonizei. E como eu estou enraivecido e estou alimentando isso, eu concordo e vou alimentando mais ainda. É isso mesmo, eu não vou admitir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí vem um e vem outro. E daqui a pouco eu estou sintonizado com esses espíritos. E como eu concordo com essas opiniões, eu começo a agir em coerência com isso. E eu começo a colher frutos. Aí
é quando a médio prazo e a longo prazo a situação se agrava. E eu acabo vendo que está tudo dando errado e estou insatisfeito, estou triste, não consigo me reerguer. É quando a gente precisa buscar ajuda realmente espiritual. E a gente vê nas casas espíritas todo um acolhimento, né? Quando nós estamos vivenciando essas dificuldades. Os atendentes não nos apontam dedos, porque estamos no mundo vivendo nossos desafios, então temos essas oscilações. Lembra quando falamos do céu e do inferno? Se você não assistiu o episódio do céu e do inferno, vai lá na lista dos episódios que nós temos, né, do Explorando o Espiritismo, e busca esse episódio, que é importante, porque vai fazer muita coerência com o que eu vou explicar aqui de sintonia e afinidade, ok? Então, eu estou no mundo, vivendo meus desafios, ora eu elevo minha vibração, ora eu baixo minha vibração. Então, a casa espírita, com fraternidade, te recebe, escuta a sua situação e te encaminha para um tratamento desobsessivo. Quando a gente estuda, então, a gente aprende que eu só cheguei no ponto de estar sendo obsidiado porque eu permiti. Eu fui para aquela frequência porque eu pensei aquilo e eu alimentei esses pensamentos. E quando me vieram as sugestões, eu concordei e continuei seguindo. Então, nós somos os responsáveis pelos nossos processos obsessivos. Tanto eu quanto o obsessor somos vítimas de nós mesmos, do nosso orgulho e da nossa ignorância. Então, quando eu vou buscar ajuda, eu preciso buscar ajuda não só pensando nele, né, em me livrar dele, mas em me livrar dos maus pensamentos e das más condutas que estão me levando para essa vibração baixa, né? Pois bem, então eu entrei em sintonia com espíritos que não necessariamente eu tenho afinidade, né? Foi um momento que eu me permiti alimentar as minhas más tendências. É claro que um espírito elevado e aperfeiçoado não vai passar por isso, porque ele já se aperfeiçoou. Então, ele não vai ter pensamentos de raiva, ele não vai descer essa frequência, ok? A gente vivencia a sintonia com a baixa frequência porque ainda temos tendências do mau comportamento, né? E quando eu falo do comportamento, eu não estou me referindo aos rótulos que a sociedade nos obriga a ter. Eu estou me referindo à moralidade, tá bom? É disso que nós estamos falando aqui, inclusive, durante todos esses meses, né? Então, eu posso me sintonizar com espíritos que eu não tenho afinidade. Quando eu desencarno, se eu estou em perturbação, eu desencarno nessa frequência. Então, eu me desenlaço do corpo físico, mas quem eu vou ver ao meu redor? Para quais esferas espirituais eu vou? Para aquelas cuja vibração é baixa. Eu vou ver ao meu redor espíritos cuja vibração é baixa, porque nela eu estou, né? E por isso a importância de vigiar e de orar, porque o orar é onde eu elevo os meus pensamentos buscando a ajuda de quem está na vibração elevada. Então, por mais que eu tombe, e eu vou tombar, porque se eu estou aqui hoje é porque eu possuo ignorâncias, eu possuo mais tendências, eu vou tombar. Ao tombar, eu busco a ajuda do alto e aí eu consigo me elevar novamente. O vigiar me equilibrei, então eu preciso vigiar para não me permitir de novo tombar e ficar, né, agravando a minha situação. Então, às vezes acontece, inclusive, de eu passar por uma fase em que eu me distancio de quem eu tenho afinidade porque me sintonizei com outras pessoas devido aos meus interesses atuais. Então percebe que tem pessoas que passaram pela sua vida de uma maneira passageira mesmo e que hoje não te motivam, né, ao encontro, ao reencontro, ao convívio. Houve uma sintonia naquela fase, devido aos interesses de ambos.
A partir do momento que esses interesses foram sendo redirecionados para outros interesses, perdeu-se o sentido de manter essa relação e essa proximidade. Cada um seguiu um rumo, né? Agora, a afinidade não. A afinidade, a gente pode se aproximar, se distanciar, se aproximar, se distanciar. A gente continua admirando ou reconhecendo no outro algum interesse nosso, no que se refere a crenças, valores, opiniões, conduta, tendências comportamentais, né? Então, as pessoas que você tem afinidade, você pode ficar 10 anos sem encontrar. Encontrou ali no mercado, encontrou. Nossa, vocês vão conversar como se estivessem juntos nos últimos 10 anos no convívio. Por quê? Porque há esse interesse semelhante dos valores, dos conceitos da vida, da conduta. Então, vocês vão fluir nessa relação. Já a sintonia é onde a gente tem que ter cuidado. E a gente tem que ter cuidado justamente porque nós estamos aqui vivendo, né? Então, estamos o tempo todo produzindo em nós mesmos, através das nossas experiências, emoções. E essas emoções nos causam interesses. E esse interesse situacional, esse interesse de agora, pode me levar a me sintonizar com um caminho que, no fundo, eu não gostaria de ir. A sintonia é algo muito forte. A sintonia nos compromete uns com os outros, né? Então, no momento atual agora, em que está sendo dito algo num grupo de amigos e o pessoal está focado num tema e eu me sintonizo com aquele tema, me sintonizo com aquelas pessoas, crio compromissos com elas, a partir daqui eu vivo esses compromissos. E é assim que a gente não percebe, mas a gente abandona a trajetória que a gente quer seguir. Quantas vezes não conseguimos ser fiéis aos nossos projetos porque nos sintonizamos com outros temas, outros interesses que surgiram no caminho. E aí, de novo, a importância do autoconhecimento. O que eu quero? O que me interessa? Porque aí, por mais que hajam atrativos no mundo e nas relações que me chamem a atenção, antes de eu me sintonizar a isso, eu vou refletir. Opa, peraí, o que eu quero? É interessante, mas eu quero. Porque o mundo nos oferta uma série de caminhos possíveis a serem seguidos, práticas. A própria matéria, né, nos proporciona tantas experiências. Então, se a gente for sintonizar com tudo que o mundo nos apresenta, né, a gente nunca vai conseguir seguir um caminho que a gente queira seguir. A gente vai ser fantoche do mundo, né? Porque, vou seguir a moda de agora. E a moda mudou, vou mudar também. E a moda mudou. E as tendências mudaram. Opa, agora estão falando assim, então eu tenho que falar igual. A aparência está sendo assim. Estão indo para tal lugar. Legal, né? Você vai ali, foi, voltou, foi. Mas e a sua vida? O que você fez da sua vida em fidelidade ao que você quer? E aí você chega lá na frente, revisa tudo isso e até se arrepende, fala, poxa, eu devia ter escolhido melhor, ter sido mais fiel aos meus propósitos de vida. Mas agora, as portas que se abriram na época não se abrem mais, né? As oportunidades não se apresentam. Então, a gente precisa ter essa atenção hoje e separar bem o que a gente sintoniza com aquilo que a gente se afiniza. E a afinidade tem um papel muito importante no nosso crescimento espiritual. Aquilo que eu me afinizo fala sobre quem eu sou. Então, não tem aquela frase que diz, diga-me com quem tu andas, que te direis quem és, né? Tem essa frase. A gente, quando estuda a doutrina espírita, entende sobre a lei de afinidade e essa sintonia e tal, a gente aprende que é muito mais forte a inversão dessa frase. Diga-me quem tu és,
e eu te direis com quem andas. Porque você atrai aquilo que você concorda. Então, a afinidade que você tem com as pessoas, ou com práticas, com lugares, com coisas, te apresentam para você mesmo. E é assim que a gente vai se conhecendo e identificando onde a gente precisa melhorar, mudar, amadurecer, aprimorar e onde a gente precisa ter segurança para praticar aquilo que já está bem amadurecido em nós. E é assim que a gente segue com a reforma íntima, identificando em nós o que precisa ser melhorado e identificando em nós as fortalezas que precisam ser praticadas. Mas quando eu estou, atendendo a tudo que o mundo me oferece, eu nem consigo identificar o que eu preciso amadurecer ou não, porque eu não me enxergo, Então, fiquemos atentos à questão da sintonia e da afinidade, porque a sintonia com o caminho que a gente quer seguir vai potencializar o nosso sucesso da trajetória encarnatória. Agora, a sintonia com aquilo que vai contra o caminho que eu quero seguir vai me causar dores, desconfortos e prejuízos. Já as afinidades, que são as relações duradouras, possuem um papel importantíssimo no meu processo de reforma íntima, que é me apresentar para mim mesmo. Então, agora, concluindo o entendimento da diferença de sintonia e afinidade, a gente segue para o próximo episódio, que vai vir no próximo domingo, falando de amor e obsessão. Duas polaridades que possuem uma equivalência consequente da sintonia e da afinidade. Então, no próximo domingo, a gente dá continuidade.